Revolução industrial alimentício, a carne de laboratório. Você já imaginou como será a alimentação do futuro? A indústria alimentícia está passando por uma transformação sem precedentes, e uma das inovações mais empolgantes é a produção de carne cultivada em laboratório. A carne cultivada em laboratório, também conhecida como carne celular ou carne limpa, é produzida a partir do cultivo de células musculares em um ambiente controlado. Esse processo não envolve a criação ou abate de animais, proporcionando uma alternativa mais sustentável e ética para o consumo de carne. Mas por que isso é tão relevante? Em primeiro lugar, a produção tradicional de carne tem um impacto significativo no meio ambiente. A criação de animais para consumo humano consome grandes quantidades de recursos naturais, como terra e água, além de contribuir para a emissão de gases de efeito estufa. Além disso, a carne cultivada em laboratório oferece uma solução para questões éticas relacionadas ao bem-estar animal. Ao eliminar a necessidade de abate de animais, podemos adotar uma abordagem mais compassiva em relação à alimentação. Essa inovação também abre portas para uma alimentação mais segura, reduzindo os riscos de contaminação alimentar associados à produção convencional de carne. Além disso, a carne cultivada em laboratório pode ser personalizada para atender a diferentes necessidades dietéticas e preferências de sabor. A produção de carne cultivada em laboratório representa uma revolução na indústria alimentícia. Estamos testemunhando uma mudança significativa em direção a uma alimentação mais sustentável, ética e segura para o meio ambiente e para nós mesmos. Então, o que você acha dessa inovação? Estamos prontos para embarcar nessa jornada rumo a uma alimentação mais consciente e equilibrada? A carne cultivada em laboratório é apenas o começo de uma nova era na forma como pensamos sobre a comida que consumimos. Com o avanço da produção de carne cultivada em laboratório, podemos esperar uma série de alimentos inovadores que se tornarão comuns no nosso cotidiano. Essa mudança na forma como produzimos alimentos promete não apenas uma alternativa mais sustentável, mas também uma variedade de opções deliciosas e nutritivas. Vamos explorar alguns exemplos. Hambúrgueres sustentáveis. Imagine poder desfrutar de um hambúrguer suculento sem preocupações com o impacto ambiental da produção de carne bovina. Os hambúrgueres feitos com carne cultivada em laboratório oferecem a mesma textura e sabor, mas com uma pegada ambiental muito menor. Salsichas livres de crueldade. As salsichas são um item popular em muitas dietas, mas a produção convencional muitas vezes levanta questões éticas. Com a carne cultivada em laboratório, podemos ter salsichas deliciosas sem sacrificar o bem-estar animal. Quais os desafios e oportunidades na transição para alimentos cultivados em laboratório? Embora a produção de alimentos cultivados em laboratório prometa uma série de benefícios, há desafios e resistências que devem ser considerados tanto a curto quanto a longo prazo. Resistências iniciais. Aceitação do consumidor. Muitas pessoas podem hesitar em experimentar alimentos produzidos em laboratório devido a preocupações com segurança, sabor e qualidade em comparação com os alimentos tradicionais. Custo inicial. Os alimentos cultivados em laboratório podem ser mais caros inicialmente devido às tecnologias e processos envolvidos. Isso pode limitar o acesso para algumas populações. Regulamentação e normas. A necessidade de estabelecer regulamentações e normas claras para garantir a segurança alimentar e a transparência na produção pode ser um desafio inicial. Resistências a longo prazo. Mudança de paradigma. A transição para uma alimentação baseada em alimentos cultivados em laboratório exigirá uma mudança significativa nos hábitos alimentares e na cultura alimentar das sociedades. Disponibilidade e acesso. Garantir que alimentos cultivados em laboratório estejam amplamente disponíveis e acessíveis a todas as populações, especialmente aquelas em áreas remotas ou de baixa renda, será fundamental. Educação e conscientização. É importante educar o público sobre os benefícios ambientais, éticos e nutricionais dos alimentos cultivados em laboratório para promover uma adoção mais ampla e consciente. Valores nutricionais. Os alimentos cultivados em laboratório podem ser projetados para atender às necessidades nutricionais específicas, oferecendo uma variedade de nutrientes essenciais, proteínas de alta qualidade e reduzindo a presença de gorduras saturadas e colesterol.
Isso pode contribuir para uma alimentação mais saudável e equilibrada. Impacto na economia global. A produção em larga escala de alimentos cultivados em laboratório pode ter um impacto significativo na economia global. Redução dos custos ambientais associados à produção convencional de carne, como o desmatamento e emissões de gases de efeito estufa. Potencial para criar novos setores industriais, empregos e oportunidades de inovação na área de alimentos e tecnologia. Possibilidade de melhorar a segurança alimentar e a resiliência diante de desafios como mudanças climáticas e escassez de recursos. Embora existam desafios a serem enfrentados, a transição para alimentos cultivados em laboratório representa uma oportunidade emocionante para transformar a forma como nos alimentamos, promovendo sustentabilidade, saúde e equidade global. Nuggets de frango sustentáveis. Os nuggets de frango são um clássico favorito, especialmente entre as crianças. Com a carne cultivada em laboratório, podemos ter nuggets tão saborosos quanto os tradicionais, mas sem os impactos negativos da criação intensiva de aves. Embutidos variados. Salames, linguiças e outros embutidos podem ser produzidos de forma mais sustentável e ética com a carne cultivada em laboratório. Isso significa desfrutar de variedade e sabor sem comprometer nossos valores ambientais e éticos. Pratos internacionais reimaginados. Imagine saborear um prato de massas com almôndegas feitas de carne cultivada em laboratório, ou desfrutar de um curry de frango sem preocupações com a origem da carne. A produção sustentável de carne pode revolucionar a forma como apreciamos pratos tradicionais de todo o mundo. Petiscos e aperitivos. Desde almôndegas até espetinhos de churrasco, uma ampla variedade de petiscos e aperitivos pode ser preparada de forma mais ética e sustentável com a carne cultivada em laboratório. Isso torna os momentos de compartilhar comida ainda mais especiais. Esses são apenas alguns exemplos do potencial da carne cultivada em laboratório para transformar nossa alimentação diária. Com inovação e criatividade, podemos desfrutar de uma variedade de alimentos deliciosos enquanto cuidamos do planeta e dos animais ao nosso redor. A transformação na indústria alimentícia, com o surgimento de inovações como a produção de carne cultivada em laboratório, representa um marco significativo no nosso modo de pensar e consumir alimentos. Essas mudanças não apenas abrem caminho para uma alimentação mais sustentável, ética e saudável, mas também desafiam nossos conceitos tradicionais sobre como a comida é produzida e consumida. Ao explorar temas como o uso de tecnologia na agricultura, a criação de alimentos alternativos e o impacto ambiental da nossa dieta, somos levados a refletir sobre o papel fundamental que a alimentação desempenha em nossas vidas e no futuro do planeta. Embora enfrentemos desafios como resistência do consumidor, questões regulatórias e adaptação dos sistemas alimentares globais, as oportunidades são igualmente empolgantes. Estamos diante de uma era de descobertas e inovações que tem o potencial de moldar não apenas a nossa alimentação, mas também a saúde do nosso planeta e a equidade no acesso a alimentos nutritivos. A jornada rumo a uma alimentação transformada é uma jornada de aprendizado, adaptação e responsabilidade. Cabe a nós, como consumidores e membros da sociedade, abraçar essas mudanças com mente aberta, buscando sempre escolhas que promovam um futuro mais sustentável e equitativo para todos. E você? Comeria um lanche com hambúrguer produzido em laboratório?